Galera, eu ia gravar esse vídeo antes, mas não consegui porque eu tô bem gripado aqui, a gripe me pegou. Ai, nossa senhora, eu tô me entupindo de remédio pra poder falar sobre esse tema aqui, que é importante, né? Tá dividindo muitas opiniões a postura do Renato. A gente até colocou lá no canal do David Sharp, na íntegra pra você, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui, a gente colocou lá toda a postura do Renato. Você vai ver aqui que ele já chegou muito irritado na sala de coletiva, fora de controle, realmente assim com nervos à flor da pele. Coisa que ele já vem carregando com a imprensa gaúcha há um tempo. Então a gente vai discutir aqui se ele acertou, se ele errou, se ele mandou bem, se ele mandou mal. Muita gente achando que ele tinha que ter feito isso mesmo. Agora, fica a minha pergunta aqui. Por que ao invés de ameaçar, ele já não deu logo os nomes dos caras que dão as fake news? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, hein? Como eu falei, já tá lá no canal do David Sharp, na íntegra pra você. Tá aqui no card, se você não viu, veja. Vale a pena você ver toda a parte que o Renato Gaúcho tava muito pistola, que ele deu esses foras todos na imprensa, sem cortes, desde o início da coletiva dele. Desde a primeira pergunta ele já deu um fora no cara lá e tal. As coisas não acontecem sempre do jeito que a gente... Você está me atrapalhando. Enfim, bom, vamos discutir aqui alguns pontos, deixando bem claro desde o começo o seguinte. Sim, tem muito mentiroso na imprensa. Tanto a imprensa tradicional, quanto também, claro, a imprensa independente, a mídia independente, essa galera nova que tá chegando de youtuber, de web rádio, coisas do tipo. Claro que tem. Então isso irrita sim o cara. Mas o técnico, cara, o técnico tem que ser o cara com maior postura ali, o líder, o cara sangue frio, pra poder passar isso pros jogadores, pros comandados dele. Ele não pode sair cuspindo marimbondo assim dessa forma. Muito descontrole, né, que mostra. Ah, isso aí não tem nada a ver também com o cara ser raiz, folclórico, fanfarrão. Isso aí não é fanfarronice. Isso aí realmente demonstra uma falta de controle do Renato. Coisa que vários jogadores, até o Felipe Luiz mesmo, que hoje é técnico, falou que o melhor vestiário de todos os técnicos que ele conheceu, que ele trabalhou, foi o Renato Gaúcho. Então isso acaba, obviamente, interferindo no trabalho do Renato, que não é bom. E claro, fica ainda mais pressionado quando o rival, o Internacional, tá fazendo um grande trabalho, ainda mais com o Roger Machado, né? Que é um técnico que até outro dia tava meio assim, desacreditado, largado. E é um técnico muito mais referência do Grêmio do que do Inter. O cara é ídolo do Grêmio, pô. Enfim, sobre isso aí de dar os nomes, eu acho que o mais importante é isso. O cara tinha que dar os nomes. O Tite fazia isso, o Tite fazia isso. Isso aí é mentira. Lembra? O Tite fez isso até com o cara lá da CBF. Como é que é o nome dele, cara? O diretor de competições, Júlio Avelar. Senhor Júlio Avelar, não sei o quê. Enfim, ele dá os nomes. Já deu o nome de jornalista também, que deu notícia mentirosa. Por que não fazer isso? Seria uma coisa muito mais sutil, muito mais suave, muito mais eficaz, que constrangeria muito mais os caras do que ficar jogando pra galera dessa forma que é muito pior pra imagem dele, do Renato, né? Então, vamos lá, alguns pontos aqui. Sim, ele está descontrolado. Eu acho que acabou o clima dele com o Grêmio. Isso já é uma coisa antiga, né? Até o Mauro César mesmo já tinha pesquisado, o Mauro César que não gosta dele, já tinha pesquisado que em 2021 já tinha saído uma notícia parecida, que ele ia entregar também os nomes, ou seja, não é uma coisa nova, né? O clima do Renato com a imprensa gaúcha não é realmente dos melhores, ainda mais quando a fase não é boa, né? Como eu falei, não é fanfarronice, a fanfarronice costuma ser saudável, e isso não é. Falei aqui, o próprio Felipe Luiz diz que ele ou tem o melhor vestiário dos técnicos. E assistir a coletiva toda, ele estava disposto a só desabafar. Você pode assistir no canal do David Sharp, como eu falei. Me lembrou um pouco o Bruno Lage no Botafogo no ano passado, que estava também descontrolado. Inclusive foi na minha pergunta que o Bruno Lage entregou o cargo. Fiz uma pergunta normal, o Bruno Lage fez um desabafo lá de 10 minutos e entregou o cargo e saiu da sala de coletiva. Você lembra disso? É isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Foi na minha pergunta. Isso está muito parecido, né, essa postura do Renato, de quem está sem controle mesmo. Bom, e do pouco agora falando do trabalho do Renato. Do pouco que eu acompanho o trabalho do Renato no Grêmio, né, à distância, claro, dá para notar que o trabalho não é bom. Tá? O time do Grêmio não é ótimo, eu acho que não é nem um bom time, é mais mediano do que bom.
E, assim, o trabalho do Renato tá um pouco pior, talvez, do que o time do Grêmio poderia estar na tabela. Talvez pudesse estar ali na 11ª posição. Tem alguns bons valores, né? Tem o Bright White, que é um bom atacante, bom centroavante. Tem o Soteldo, né? Tem ali o Vila Sante. Mas, no geral, não é um bom time, né? Não é um grande time do Grêmio. O time do Inter, por exemplo, é muito melhor. E a gente falou do Internacional aqui, né? Na coletiva ele citou Botafogo, Palmeiras, Flamengo, citou até Manchester City, citou Real Madrid, mas não citou o Inter, que deveria ser o primeiro a ele citar, né? Porque o Inter é da mesma cidade, é o clube rival, é o clube que passou por todos esses problemas desse ano lá da tragédia no Rio Grande do Sul, e é o clube que está muito melhor, né? Fez investimentos também e está muito melhor, está lá brigando até hoje com chances de título brasileiro, com o trabalho do Roger, como eu falei. E ele citou o Palmeiras, mas o Palmeiras que amassou o Grêmio há pouco tempo lá no Allianz Parque, cara. Foi o jogo com mais finalizações do campeonato. Acho que o Palmeiras chutou 33 bolas, foram 14 defesas do goleiro Marquezin, recorde do campeonato. O jogo com mais defesas de um goleiro foi esse aí. Marquezin que tem 100 defesas no Campeonato Brasileiro nessa edição. Vamos dar a resposta do Renato já, né? Ele colocou lá nas redes sociais meio que se retratando, porque ele realmente foi mal, né, na maneira com que ele se expressou. Saiu, eu entendi o que ele quis dizer, mas ficou uma coisa meio ambígua, né, com um tom assim de ameaça. Bom, vamos lá então fazer isso agora? Vou trazer aqui a resposta do Renato Gaúcho que ele publicou na rede social dele. Vamos lá, abre aspas. Não sou de fazer ameaças, sou contra qualquer ato de violência. E quem me conhece sabe muito bem disso. Então, vou tentar explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte principalmente de jornalistas identificados. O jogador tal é um lixo. Não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma M. Esse treinador tem que ser demitido, entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. É papel da imprensa criticar ou elogiar, né? O trabalho da galera do futebol. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores ouvir esse tipo de coisa? Bom, Renato, até aí eu acho que isso aí faz parte do trabalho, né? Tô dando minha opinião aqui. A imprensa tá lá, o trabalho de jogadores, dirigentes, técnicos, trabalho público. Então, assim, é óbvio que tá sujeito a críticas e elogios muito mais do que qualquer outro emprego, né? Qualquer outro trabalho que não seja público. Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes, treinadores quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá ninguém tem família? O que aconteceria se durante uma entrevista um profissional do futebol respondesse assim: acho que seu chefe deveria mandar você embora, sua pergunta é muito ruim. Como a sua emissora tem coragem de ter você como profissional? Como sua família se sentiria? Como seus filhos ficariam na escola? Foi isso que eu quis dizer, repito, não ameacei ninguém. Sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito. Eu acho que são coisas totalmente diferentes aí, tá? Eu acho até que o Renato não ameaçou, como eu falei, foi uma forma equivocada de falar, de se expressar. Mas uma coisa é você inventar notícia errada e falsa. Isso aí, concordo totalmente com ele deveria dar os nomes. Até para separar o joio do trigo. Mas outra coisa é criticar o trabalho, falar que o trabalho do Renato é ruim, que o trabalho do Renato é bom, que o jogador tal não serve para vestir a camisa do Grêmio ou de qualquer outro clube grande e tal. Isso aí faz parte, né? Você tá lá num emprego desse, é coisa que muita gente queria, ser jogador de futebol profissional, ainda mais num time grande, tá sujeito, tem que estar sujeito a isso, né? Enfim, Antenado, o que você acha, hein? Quero que você diga aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia, porque é um tema, sim, importante. Eu acho que a imprensa lacradora deu uma lacrada, pra variar, exagerada, não gostam do Renato. O Renato também tem um viés político que vai de encontro à maioria lá da imprensa, né? Então isso acaba pesando também. Mas enfim, o que você acha? Comenta aí, a gente troca essa ideia. Tamo junto, tema importante, hein? Polêmico. Torcemos sem parar. Valeu, fui!